Bruno, vamos começar do fim para o começo, beleza? Quero entender um pouquinho do Bruno. O Bruno já foi consultor, já foi assessor e agora o Bruno é empresário. Conta pra gente um pouquinho, Bruno, esse processo, né, que você passou, que você viveu, né, dentro das empresas, como foi estar assessorando as empresas e hoje é um empreendedor, hoje é um empresário. Como que é essa sua trajetória, Bruno? Olha só, hoje eu tô com 39 anos. Posso dizer que eu sou até um empresário fresco, porque com o empresário tem que ter CNPJ, né? Isso. Então, de CNPJ, esses dias eu estava fazendo a conta, eu só tenho 6 anos. A gente acha que é muita coisa, mas nem é tanto tempo assim. 6 anos como empresário, mas acho que eu já vim empreendendo na vida desde mais novo. Quis trabalhar cedo, ajudar a família desde novo. Trabalhei como prestador de serviço. Na época ainda era CELG, lá em meados de 2000, onde eu comecei a minha carreira. Eu tinha ali uma prestação de serviço para uma empresa e eu aprendia muito com aquilo. Mas não era meu métier, o mundo corporativo público, né? A via pública não era. Então, sendo filho de pai e mãe hoje, funcionário público, eu admirava, respeitava tudo isso, mas eu tinha um sentimento que eu queria mais, Uhum. queria fazer algo meu, sempre senti isso. Depois dessa época eu fui morar um tempo fora do Brasil. Morei 4 anos na Europa para estudar, para me desenvolver, realmente para assumir uma identidade, tanto pessoal quanto profissional. Aí lá eu mudei um pouco, fiz uma leve transição de carreira. Eu tinha me formado na área de ciências da computação e aí eu migrei, fui fazer um mestrado em marketing. Então, quando eu voltei, mais ou menos em 2008, tentei juntar as duas coisas. A ideia era como eu poderia mesclar tecnologia e marketing. Eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia, comecei minha carreira de vendedor, e aí comecei a ir percebendo como que a venda era apaixonante, né? Você Aham. chegar a alguém, oferecer um produto, fazer um atendimento, era muito mais do que uma transação comercial. Eu comecei a me apaixonar por esse mundo. Tive a chance de trabalhar numa empresa grande, e na empresa grande, uma das vantagens é que ela investe em treinamento para o time. Uhum. Né? Uma empresa que já assumiu um patamar, né, no mercado, ela tem condições e visão de fazer investimento. Então, nessa empresa, eu tive a chance de me desenvolvendo, tendo acesso a treinamentos na área de vendas, na área de autoconhecimento, na área sobre vários assuntos pertinentes da minha carreira. Então, Beleza. até aí eu não tinha empreendido ainda não. Não, mas eu quero voltar um pouquinho mais, Bruno. Você foi muito rápido aí na sua passagem pelo exterior, né? Conta pra gente um pouquinho essa experiência que foi viver, trabalhar, empreender no exterior, experiência de vida, experiência de mundo, onde você ficou, o que que você fez, né? Conta pra gente aí um pouquinho dessa experiência, né? O que que você experimentou fora do Brasil. Eu fui em 2008, eu estava ali com meus 20 e poucos anos. Eu tinha formado e já tinha pós-graduado. Eu fiz, na verdade, administração de empresas depois de ciências da computação. Uhum, E eu decidi ir para fora porque eu não via uma oportunidade dentro de Goiânia ou dentro de uma grande empresa fora de Goiânia sem a fluência no inglês. uhum, E eu já tinha estudado 2 anos, mas não saía muita coisa não. Não saía muita coisa, não passava muito o verbo to be. Então, tomei a decisão, falei, cara, eu vou ficar bom nisso, nem aham, que precise morar fora do país. Eu me planejei, né? Eu já tinha, então, trabalhado, tinha 8 anos de CELC, precisava dar uma mudada na minha carreira, foi algo planejado, não foi algo que simplesmente surgiu na minha vida. Eu planejei, eu já tinha 8 anos de carreira, já tinha graduado, já tinha pós-graduado, eu não tinha um relacionamento para me segurar aqui, eu precisava do inglês, eu precisava mudar minha carreira, sabia que eu não conseguiria fazer muito mais coisas sem ter recurso para isso, sem ter, vamos dizer assim, um nome para isso. Então, eu pensava assim, se eu saio hoje da CELG e vou trabalhar em uma outra empresa, dificilmente eu vou alcançar o patamar que eu tenho aqui dentro hoje já. Então, eu já tinha alcançado algo dentro da CELG. Como que eu vou alcançar isso dentro de outro lugar? Eu vou precisar chegar lá bem. E aí, uma das coisas que eu tinha colocado como meta era um reforço do meu currículo. Porque até uhum, então eu só trabalhei em uma empresa, né? Pelo aham. menos registrada, pelo menos na forma como
as pessoas veem o trabalho, eu só tinha essa experiência. E aí eu decidi pela Europa, e eu sempre fui um cara do planejamento. Nessa época eu peguei uma planilha, eu gosto muito disso, matriz de tomada de decisão. Eu olhei e falei, vou morar fora. Quais são os possíveis influenciadores na minha tomada de decisão? Então, o preço era né? Não tinha dinheiro suficiente para também morar tanto tempo fora. Pensando na conversão da moeda, como que eu ia ter que dar conta disso? Então, olhei para preço, olhei para o país, né, para a experiência cultural do país, olhei para a possibilidade de viagens. Então, eu lembro que eu tinha colocado nesse momento lá 6 países. Eu coloquei Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, África do Sul, faltando um. Acho que Irlanda, eram 6 países. E aí eu fui colocando pontuação, pesquisando, passei uns 2, 3 meses pesquisando sobre cada país e decidi para a Inglaterra. Fui para o interior da Inglaterra, porque eu já sabia que tinha muitos imigrantes. Até então eu nunca tinha saído do país. Foi uma experiência de rompimento, né? A gente acha, inclusive, sair do país é uma coisa muito difícil. Eu já encontrei muita gente falando que o sonho era morar fora do país. Eu falei, então por que você não compra passagem e vai? Ah, não é fácil assim não. Qual que é a dificuldade? Não tem dificuldade. Na verdade, a dificuldade sempre está no nosso coração, na nossa mente. Nós colocamos os próprios obstáculos. Quando você está lá, você vê que não é tão difícil. Hoje você compra uma passagem, você está em qualquer lugar do mundo aí em 2 dias. Não tem disso. É só a coragem mesmo para tomada de decisão. Mas eu tive essa coragem naquele momento, tomei a decisão, fui morar no interior da Inglaterra, uma cidade chamada Swindon, que era próxima à Inglaterra, ficava em torno de 150 quilômetros. E aí, por quê? Por lá eu teria a chance de realmente ter uma experiência mais nativa, né? Londres é uma cidade literalmente multicultural, cosmopolitana, assim, de altíssimo nível. Então, às vezes você vê mais estrangeiros do que o próprio inglês nativo. Então, fiquei lá 2 anos, era para ter ficado 1. Olha isso, não era para ter ficado 1 ano, eu só fiquei estudando e trabalhando. Precisava me sustentar, comecei a trabalhar. E eu fiz de tudo. Eu entreguei pizza, eu trabalhei como servente de pedreiro, eu trabalhei com limpeza, eu trabalhei num bingo. Uma vez eu ficava lá contando as pedrinhas, depois que passava ali eu ia lá e guardava de novo. Então me pergunta, qual foi o pior trabalho que você fez? Olha que interessante. O pior trabalho que eu tive, na verdade, eu lembro disso que me marcou muito, era numa plastificadora de revista. Era teoricamente o mais fácil. Mas você já recebeu algum tipo de gift, que é uma revistinha com vários papéis, vários folhetos ali dentro, e ela vem plastificada? E essa máquina não fazia isso automático. Então eu tinha que ficar colocando a caneta dentro da revista. Era isso. Então passava-se na minha mente 2 horas fazendo aquilo, eu olhava pro relógio, passaram 2 minutos. Movimento repetitivo. Movimento repetitivo foi muito complicado. E aí eu falei, não dou conta disso aqui não. Prefiro muito mais trabalhar no frio, na entrega. E eu fui realmente aprendendo a lidar com isso. Aprendendo a olhar a parte boa disso. Aprendendo nossa, agora eu estou conhecendo a cultura. Nossa, eu estou estudando enquanto eu estou trabalhando. Porque dificilmente eu teria outra oportunidade. Não, ali eu colocava um CDzinho no carro, na época, e ouvindo as aulas e aprendendo. Com 8 meses eu atingi a nota para entrar em um curso dentro da Inglaterra, que é um certificado chamado IELTS. Então a nota mínima era 7,5 e eu consegui em 8 meses, ou seja, 8 meses. Se alguém me perguntar quanto tempo você precisa para falar bem inglês, eu falo, hoje minha métrica é essa, são 8 meses. Foi a sua experiência, né, Bruno? 8 meses eu consegui tirar a nota mínima. Não era um inglês perfeito, acho que nunca chegou a ser, mas funcionava, 8 meses. E as vantagens disso foram grandes, né? Uma vez que eu já peguei a língua da região, eu conseguia um emprego um pouco melhor. E aí eu consegui mudar para Londres e fui fazer meu mestrado em marketing. A experiência foi sensacional. Algo que marcou minha vida, tenho certeza. Marcou minha trajetória, porque ali eu fui literalmente tendo a chance de me conhecer, de me reconhecer, de ver o que eu precisava melhorar, como que eu poderia fazer isso. Então eu tive muito contato comigo mesmo, porque você está sozinho no país estrangeiro, tendo que se virar, tendo que pagar conta, tendo que aprender, né? Nos seus meados de 20 anos, quando a gente ainda é um ser muito imaturo, profissionalmente e pessoalmente, aquilo ali me trouxe crescimento.
E esse crescimento eu acho que eu levei para a vida. Voltei depois de 4 anos ao total. Como que foi esse processo, Bruno? Chegou, você foi, ficou 4 anos, tá na hora de voltar para o Brasil. Que virada de chave, o que aconteceu para você voltar para o Brasil, voltar de novo para o Brasil? Não era minha ideia ficar para sempre, né? Muita gente tem essa ideia, assim, eu vou e quero morar para sempre. Nunca foi. Eu vou fazer uma comparação só para tentar trazer a minha perspectiva sobre o que é morar fora. Muitas pessoas acham que é tudo lindo, outras pessoas acham que é tudo ruim, né? Eu falo, olha, cada um vai ter sua história. A minha é assim. É como se você fosse numa festa. Uma festa muito boa. O casamento de alguém muito famoso, o casamento é muito chique. Tem tudo do bom e do melhor. Mas você não conhece ninguém. E aí você tem do outro lado um churrasquinho, entendeu? Cadeira de plástico e com a família, com seus amigos. Qual que você escolhe? Então, para mim, essa é a história que eu conto da minha história, né? Olhando para essa analogia, é como se morar fora do país, num país de primeiro mundo, é como se fosse ir para uma festa de alguém que você não conhece. Então, você está ali, você tem segurança, você tem acesso à educação, você olha para o país, você olha para a cultura, você olha para as coisas e realmente é muito diferente do que a gente vive aqui hoje. Infelizmente, eu não gosto nem de ficar comparando. Né? Algumas pessoas podem até se ofender. A gente se ofende, falar mal do seu país, sua cidade. Mas é muito diferente, né? A gente estava aqui agora, o trânsito é diferente, o transporte público é diferente, né? O respeito é diferente, a segurança é diferente. Então, a sua tomada de decisão, por exemplo, dentro do Brasil, você vai olhar, é tão natural já para a gente olhar assim, eu quero morar para uma casa. Eu, por exemplo, tenho um filho pequeno, quero ir para uma casa. Eu não posso morar numa casa? Mas por que eu não posso morar numa casa? Porque numa casa não é seguro. Mas isso foi tão naturalizado dentro da nossa cidade, dentro do nosso país, que a gente já não leva mais isso como uma dor. Foi naturalizado. Nós não temos segurança no nosso país. E quando você mora num lugar que você olha e fala assim, eu não preciso me preocupar com ladrão, então. Não preciso me preocupar em ser assaltado. Não preciso me preocupar com outras pessoas me agredindo. Ninguém vai entrar na minha casa, vai fazer uma maldade com a minha família. É uma quebra de paradigma. Então, foram vários fatores que me faziam, né, obviamente, fazer esse contrapeso. Aí eu quero estar nessa festa, que é tudo do bom e do melhor, porque quando você tem acesso a um transporte público também muda tudo. A gente aqui, uma pessoa que mora em Goiânia, por exemplo, para ela viajar para o Nordeste, não é algo fácil. Ela não consegue simplesmente fazer 2, 3 viagens por ano. Nem todo mundo consegue. Sim. Lá você está com acesso a tudo. Você tem um metrô que entra uma integração com um trem que te leva para outro país. Por exemplo, você tem um metrô que te traz um trem que te coloca em Paris em 4 horas.